Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Começando aqui a nossa edição das 14 horas, quinta-feira, então, única edição aqui no canal. Porém, eu já tenho um anúncio para fazer para vocês aqui. Então fiquem de olho lá no final do vídeo que eu vou fazer esse anúncio, que eu vou precisar da ajuda de vocês. Lembra que eu dei folga na nossa live? Então, eu dei folga porque eu sabia que eu ia precisar trabalhar em conjunto com os meus amigos aqui do canal, tá certo? Então, aguardem até o final, já deixa o like, comenta, compartilha, porque no final eu vou fazer um anúncio para vocês aqui, certo? Bom, hoje eu quero falar com vocês nesse vídeo, nessa edição das 14 horas, sobre Danilo e classificação da Copa Sul-Americana. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Vamos fazer aquela ordem? Vamos começar pelo assunto mais chato, depois a gente vai partindo para os assuntos mais prazerosos, tá? Os assuntos mais pesados, os assuntos mais leves e os assuntos totalmente leves, tá? Vamos começar aqui então pelo Danilo. Danilo que... E aqui eu vou trazer uma opinião talvez até impopular aqui, é um sentimento que eu tenho, tá? A gente já sabe, quando termina ali o primeiro semestre do ano, a gente já sabe que o jogador mais talentoso vai embora, tá? É que dessa vez a coisa no calendário é diferente. Por exemplo, vamos lá. Quando o Neymar sai do Santos, ele sai do Santos campeão da Libertadores. Ele sai do Santos tendo disputado toda a competição sul-americana. E eu estou falando só da competição sul-americana aqui, mas a Copa do Brasil também entra nessa equação, tá? Quando o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores em 2013, ele é campeão podendo usufruir do seu melhor jogador, o Bernard. Depois que o Atlético Mineiro conquista a Libertadores no meio do ano, o Bernard sai do Atlético Mineiro. Qual é a coincidência entre essas duas saídas que eu trouxe para vocês? Além deles terem podido disputar toda a competição sul-americana, eles também saíram para o futebol europeu. Então, desde sempre, a gente sabe que a partir ali do mês 5, mês 6, já se começa a falar, se é que já não está decidido, mas já se começa a falar de um grande talento saindo para o futebol europeu. Então, a gente se acostumou com isso. Quando a gente vê notícias falando que jogador tal vai sair do Botafogo ao final da Copa do Mundo para jogar em outro clube brasileiro, eu confesso para vocês, me traz um incômodo muito grande. Eu não gosto de ver esse tipo de notícia. Ou seja, vocês já sabem a minha opinião referente à saída do Barbosa para o Palmeiras. Tá? Por isso que eu tenho até me segurado aqui para dar essa opinião, porque eu sabia que ia ter momento hábil para trazer essa opinião para vocês. E essa é a minha opinião. Para mim, quando chega esse período, e eu sei que talvez seja uma opinião impopular, quando chega esse período, jogador não tem que sair para reforçar clube adversário. Jogador tem que sair para outro continente. É o meu pensamento. Eu sei, repito, talvez seja um pensamento, uma opinião impopular, tá? Mas aqui a gente chega no Danilo. O Danilo é quem mais me chatearia. Não é nem o Barbosa. Porque o Barbosa a gente sabe que talvez ele não tenha mercado na Europa. Talvez não, ele não tem mercado na Europa. Talvez nem na Arábia Saudita, olha só, ele tenha mercado. Ninguém hoje vai para o Japão. É bom dizer isso, infelizmente. Eu gosto muito da J-League. Para mim é uma liga atraente, mas ninguém mais olha isso. Todo mundo só quer saber de petróleo, de dólar, de fazer a vida, né? Eu acho que o Japão, por exemplo, divagando aqui, eu acho que o Japão, por exemplo, dá mais estrutura esportiva do que a Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita vai te dar dinheiro, mas a parte esportiva, para mim, quem dá é o Japão ainda, tá? E aí, quando vem a notícia de que Flamengo quer o Danilo, Palmeiras está tentando atravessar querendo o Danilo, eu, cara, pelo amor de Deus, se eu sou alguém do Botafogo, eu já falo logo, gente, pode parar de fazer proposta. O Danilo vai sair daqui para jogar na Europa. Dane-se! Tá? E aí surgiram alguns nomes. Surgiu o Zenit, surgiu também
alguns que surgiram, assim, o Zenit parece que quer fazer uma proposta, estou até com o nome dos clubes aqui, o Fulham e o Zenit sinalizam investir 30 milhões de euros, o Botafogo quer 40, né? É o seu melhor jogador, por que não querer 40? 30 milhões de euros é para o Montoro. O Danilo, cara, jogador de Copa do Mundo, desculpa, é 40. A partir de 40 a gente começa a conversar. O meu sentimento é de que realmente o Danilo vai para a Europa, até porque é a prioridade do Danilo ir para a Europa. Tá? O Danilo quer voltar para o futebol europeu. Voltaria para o Fulham? Pô, cara, eu sinceramente, se eu sou o Danilo, eu conversaria com os meus empresários, porque o Danilo ele tem capacidade para jogar no Big Six da Inglaterra, em Barcelona, Real Madrid. Tá? Para mim, ele, por exemplo, no Real Madrid, ele seria o novo Toni Kroos. Né? Tem futebol para jogar no Barcelona, e não em equipes de meio para baixo de tabela, né? Então, mas assim, tá na Premier League, né? Quem sabe, né? Você começa ali num time pequeno, por exemplo, o João Pedro, desculpa, João Pedro estava no Brighton, fez uma baita temporada no Brighton, foi pro Chelsea. Então, é um caminho, por isso que o Fulham, na minha opinião, deve até surgir como favorito e não o Zenit, tá? Então, esse para mim tem que ser o caminho do Danilo. O Danilo tem que jogar na Europa. O Danilo, pela minha opinião impopular, não tem nada que sair do Botafogo para reforçar time brasileiro. Desculpa, time brasileiro. Eu sei que hoje, financeiramente, é possível você fazer essa movimentação de esperar o cara que está ali num time de menor expressão, não é o caso do Botafogo, mas um time que está ali de menor expressão, mas que tem um grande talento e aí você chega e compra esse jogador. O Eric era esse grande talento, por exemplo, chegou no Botafogo em 2018. O Eric era esse grande talento no Goiás e o Palmeiras foi lá e pegou. Né? Então, assim, o Rony no Atlético Paranaense, olha que o Atlético Paranaense é grande, mas o Rony no Atlético Paranaense, ele estava de malas prontas para o Corinthians, o Palmeiras foi lá, atravessou e pegou o Rony. Né? Não é o caso do Danilo, não é o caso do Botafogo. O Danilo, para mim, tem que jogar no futebol europeu. Tá? E aqui, terminar desse assunto, vamos falar de um assunto um pouco mais prazeroso, né? Vamos separar, assim, o estresse do prazer, então vamos para o prazer agora. Botafogo lidera o grupo E da Copa Sul-Americana, graças ao empate do Caracas com o Racing. Olha que muita gente pintava que ia ser só Botafogo e Racing nadando de braçada, e eu sempre tive essa percepção. Cara, o Caracas não é bobo, não. Bobo no grupo é o Petroleiro. Caracas não é, não. Né? E aí, eis o que aconteceu. Caracas empatou com o Racing. Então, o Botafogo é o líder desse grupo com 7 pontos, saldo de 4 gols. Né? O Caracas e o Racing, o Caracas com 4 pontos, com 5 pontos, e o Caracas com 4 tem saldo 1. E o saco de pancadas do grupo, assim ficou configurado o grupo E, o saco de pancadas do grupo Independiente Petroleiro, sem nenhum ponto, nenhuma vitória e menos 6 gols de saldo. Vão lá no Memória Alvinegra, lá no Instagram, que a tabela está lá completinha, detalhadinha, para você entender como está a situação do Botafogo no grupo. Situação que o Botafogo enfrenta agora o Racing no dia 6 de maio, às 21h30, no estádio Newton Santos. Né? O Botafogo vencendo, chega a 10 pontos. A teoria, né, mostra que o Independente Petroleiro, saco de pancadas do grupo, vai perder para o Caracas. Então, teoricamente, o Botafogo chegaria a 10, Caracas a 8 e o Racing ficaria com 4 pontos. O Botafogo, então, jogaria contra o próprio Caracas, dependendo apenas de si, dependendo de um empate para garantir a classificação para a próxima fase. E se vencer o Caracas na Venezuela, garante a sua posição de primeiro lugar e não vai disputar playoff nenhum. Então, as 2 próximas partidas do Botafogo pela Copa Sul-Americana são decisivas nesse sentido. O Botafogo precisa de 2 vitórias para não depender de mais ninguém, confirmar a primeira posição e classificar direto para as oitavas de final, sem necessidade de playoffs. Nessa parte final do vídeo agora eu quero trazer um anúncio para vocês aqui. Tá? Na terça-feira eu fui até a sede da ACERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. E lá eu gravei uma entrevista para o primeiro episódio do Talk de Bola. Lá
eu fiz uma entrevista com Heraldo Leite, grande jornalista esportivo do Rio de Janeiro, uma lenda do jornalismo esportivo carioca, especialista em Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, especialista no futebol do Rio, apresentador da Rádio Tupi e que vai para mais uma Copa. Em 2026 ele vai para os Estados Unidos, México e Canadá para sua 12ª Copa. Então eu fiz esse bate-papo com o Heraldo Leite, falando sobre carreira, futebol, Botafogo, com certeza, histórias do Botafogo, momento atual do Botafogo. Então o Talk de Bola vai ao ar sexta-feira, às 8 da noite. Não teremos pré-jogo de Botafogo e Remo. Teremos essa entrevista, desse bate-papo com Heraldo Leite, às 8 da noite, na estreia do Talk de Bola. Porém, se você está muito interessado em assistir, está muito curioso para saber como foi esse bate-papo, esse vídeo vai estar disponível para os membros. Então você que de repente quer assistir o vídeo ainda hoje, assim que esse vídeo sair, esse aqui, a edição das 14 horas, entrar no ar, você vai assistir. Quando você assistir, o vídeo já vai estar disponível para membros, tá? Mas o vídeo mesmo oficial vai estar disponível às 8 da noite, sexta-feira. Se você quiser ajudar o canal, torne-se membro. Assista esse vídeo logo hoje. Posso falar um negócio para vocês? 30 minutos de vídeo. Mas são 30 minutos que eu tenho certeza que vocês vão gostar das histórias que o Heraldo Leite tem para contar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse aviso. Conto com a ajuda de vocês. Agora a gente vai ter que trabalhar duro, trabalhar pesado para a gente levar o Talk de Bola para mais pessoas, porque o Heraldo Leite merece toda a audiência do mundo. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.